pessoal, meu nome é Paulo Veiga e eu estou aqui para gravar outro vídeo para vocês. E hoje eu vou gravar um vídeo para a gente poder justificar aquilo tudo que eu venho falando para vocês em relação ao lei do côncavo e do convexo. Estão lembrados? Estão lembrados lá da lei do côncavo e do convexo? Que eu tenho que avaliar o segmento ósseo, né, a extremidade do segmento ósseo que está fazendo o movimento, não é? Para eu ver se é côncavo ou se é convexo, tá? E aí eu dei um exemplo para vocês. Eu falei que o ombro, a cabeça do húmero, ela é convexa, não é? E se eu quero fazer um movimento para cima, para elevar o braço, por exemplo, o ombro, o deslizamento que tem que ocorrer na cabeça do húmero tem que ser para baixo. Então, de acordo com a primeira lei do côncavo e do convexo, toda vez que eu faço um movimento num segmento convexo, o movimento intraarticular acontece com deslizamento para o lado contrário do movimento do segmento osteocinemático. Lembram? Pois bem, da mesma forma, a segunda lei do côncavo e do convexo, sempre é bom a gente lembrar, não é? Que tem como finalidade, né, a avaliação das articulações de forma terapêutica, para a gente poder tratar. E o que diz a segunda lei do côncavo e do convexo mesmo? Que toda vez que eu faço um movimento num segmento côncavo, né, o movimento que acontece, ou seja, o deslizamento intraarticular que acontece é sempre para o mesmo lado do movimento que o segmento osteocinemático está acontecendo. Tá bem? Muito bem, então quer dizer que, de acordo com a primeira lei do côncavo e do convexo, o deslizamento intraarticular artrocinemático sempre acontece para o lado contrário do movimento do movimento osteocinemático. E quando eu falo na segunda lei do côncavo e do convexo, toda vez que eu faço um movimento, um deslizamento de uma articulação, dentro de uma articulação, o movimento osteocinemático acontece sempre para o mesmo lado. Então, primeiro, do lado contrário, e depois, segunda lei, no movimento no osso côncavo, é sempre para o mesmo lado. Isso sempre em relação ao deslizamento intraarticular e o movimento osteocinemático, a artrocinemática e o movimento do segmento ósseo. Tudo bem? Bom, tomara que esteja tudo claro para vocês, tá? E qualquer dúvida, pessoal, vocês podem me perguntar, tá? Vocês mandam perguntas para que a gente possa responder para vocês. Aí eu vou responder para vocês com a maior brevidade possível, tá bem? E aproveitando para não deixar também de esquecer de dar o like lá e se inscrever, falar para os amigos, mandar o link desse vídeo para os colegas para que eles possam também aproveitar todas essas informações que eu estou passando para vocês. Tudo bem? Pois bem, então, para que nós possamos utilizar as leis do côncavo e do convexo de uma maneira bem prática, eu vou demonstrar para vocês hoje nesse modelo, nesse esqueleto aqui, tá? No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês num paciente real. Então, qual é a importância, não é, de se utilizar esses conhecimentos todos que eu passei para vocês em relação às leis do côncavo e do convexo? Toda vez que a gente for avaliar um paciente, como eu já disse para vocês, todas as articulações, elas devem, o terapeuta ele deve conhecer aonde que estão os planos e os eixos, ou seja, os trilhos de trem dos movimentos, bem como os movimentos osteocinemáticos, estão lembrados? E os movimentos artrocinemáticos. Então, se eu como terapeuta conheço, por exemplo, uma articulação da sínfise púbica, né, em relação ao movimento do côncavo e do convexo, ou seja, a lei do côncavo e do convexo, né, quando eu for avaliar esse paciente, eu vou tocar nesses ilíacos através da anatomia palpatória, por isso a importância da anatomia palpatória. Você deve dominar a anatomia palpatória. Eu vou colocar, por exemplo, meus dedos aqui na espinha ilíaca póstero superior, tá? Então tá aqui na espinha ilíaca póstero superior. Eu vou colocar meus dedos de um lado e do outro, tá? E quando o paciente fizer um movimento, por exemplo, de flexão do quadril ou flexão do tronco, eu vou avaliar o movimento do ilíaco para ver em qual direção ele se desloca e também se ele se desloca.
Baseado nesse conhecimento, eu posso identificar se essa articulação está funcionando corretamente de acordo com a lei do côncavo e do convexo. Vamos transferir isso agora, né? Um outro exemplo que eu vou dar, por exemplo, para o joelho. Tá bem, pessoal? Então observe. Percebam que o joelho aqui, eu estou mexendo agora um segmento côncavo. Tá claro? E como eu falei para vocês, o segmento côncavo, o deslizamento é para o mesmo lado, diferente do que a gente viu agora, né? Percebam também que quando eu faço flexão do joelho, o meu segmento ósseo está indo para trás. E obviamente, se ele é côncavo, o deslizamento também é para trás, certo? Ficou claro isso? Então, se eu tenho um paciente que tem, por exemplo, um joelho que não consegue dobrar, ele está bloqueado, por exemplo, o cara passou, sei lá, teve uma cirurgia de ligamento, ficou, sei lá, 20 dias imobilizado, né? Colocou um brace, por exemplo, tá? Que hoje em dia nem se imobiliza por conta de lesão ligamentar. E aí você tirou o brace, ele não consegue dobrar o joelho completamente, porque dói, porque tem uma artrofibrose, sei lá, por N motivos. Eu, como sou um fisioterapeuta massa, conheço bem essa lei do côncavo e do convexo, o que eu tenho que fazer? E o que a maioria dos fisioterapeutas fazem? Infelizmente, eles não lembram dessa lei do côncavo e do convexo. E aí eles vão pegar o joelho do paciente, pega lá no tornozelo do paciente e vão forçar esse movimento de flexão sem primeiro realizar o movimento de deslizamento posterior. O que vai acontecer aqui, pessoal? Simplesmente exatamente isso. Ó. Aqui vai me representar o fêmur, aqui está me representando o joelho. Quando eu faço o movimento para dobrar sem fazer o deslizamento, eu vou fazer isso. Ó. Isso vai doer. Isso é contra a fisiologia, é contra os trilhos do trem que eu tenho falado para vocês até agora. Tá claro? O que eu tenho que fazer então como terapeuta? Antes de forçar o joelho do meu paciente para dobrar, eu preciso fazer um movimento de deslizamento posterior, respeitando a fisiologia da segunda lei do côncavo e do convexo, para depois empurrar o joelho para a flexão. Pedir o paciente, inclusive, para ajudar a fazer um exercício ativo assistido. Então percebam, um paciente que tem o joelho bloqueado em extensão, nunca eu vou fazer um movimento forçadamente, principalmente pegando distalmente no segmento, e empurrar, forçando o movimento de forma aleatória. A primeira coisa que eu preciso fazer, pessoal, lembrem-se disso, pelo amor de Deus, todas as articulações vocês têm que lembrar disso. Se o segmento ósseo for côncavo, eu primeiro preciso fazer o movimento de deslizamento posterior, para depois fazer o movimento fisiológico que eu quero. Tá claro? Isso acontece no joelho, isso acontece no quadril, isso acontece no ombro, isso acontece em qualquer vértebra, em qualquer segmento, costela, enfim, em qualquer lugar. Tudo bem? Eu vou dar só mais um exemplo, por exemplo, aqui para vocês, de um osso agora convexo. Vejam que o fêmur é convexo, tá claro? Se, por exemplo, um paciente não consegue fletir o quadril, observem que quando eu faço a flexão do quadril, se o segmento aqui femoral é convexo, o deslizamento para ele fazer uma flexão do quadril primeiro precisa ser para baixo e para posterior. Porque, de acordo com a primeira lei do côncavo e do convexo, todo segmento convexo realiza um deslizamento primeiro para o lado contrário do movimento que eu quero fazer. Tudo bem? Então, para qualquer paciente que tenha que ganhar a flexão do quadril, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tracionar um pouco esse fêmur para baixo e para trás, para depois eu fazer o movimento para cima e para frente. Tomara que vocês se lembrem sempre disso. Até aqui tá legal, né? Tá massa, tá bonito, tá fácil, não tá fácil? Mas pessoal, olha o que eu vou dizer agora. Agora todo mundo vai puxar os cabelos assim, né? Percebam uma coisa. Vamos voltar para o joelho aqui para vocês verem o negócio. O joelho é côncavo, lembra? A tíbia, né? No movimento em cadeia cinética aberta,
Ou seja, cadeia cinética aberta é quando o segmento distal está livre, tá? Inclusive eu vou falar sobre as cadeias cinéticas na próxima aula. Fiquem ligados, é muito legal isso aqui. Esse pequeno fechamento que eu vou falar agora para vocês, ele tem a ver já com o vídeo que a gente vai fazer depois. Observem então, em cadeia cinética aberta, ou seja, quando o segmento distal está livre, sempre vai acontecer desse jeito que eu falei. Ou seja, se eu quero ganhar a extensão, se ele é côncavo, eu primeiro tenho que empurrar para frente o segmento ósseo para depois ganhar a extensão. Se eu quero ganhar a flexão, eu primeiro preciso empurrar o segmento ósseo para trás para depois ganhar flexão. Isso aí todo mundo já entendeu, tá claro? Mas observem o que vai acontecer agora. O indivíduo vai pisar no chão. Eu agora pisei no chão. Observem. Se eu pisei no chão, olha agora quem vai se mexer. Quem é que está se mexendo aqui, pessoal? Observem. Quem é que está se mexendo? A tíbia está fixa agora no chão. Quem está se mexendo agora, quem passou a fazer o movimento, não é mais a tíbia. Quem passou a fazer o movimento agora de agachamento foi o fêmur. E o fêmur, vocês podem ver aqui, os côndilos femorais são convexos. Portanto, se eu estou mexendo agora um segmento, observem, ó. Vou tentar segurar aqui para vocês tentar entenderem. Observem que agora o fêmur está se mexendo. Tá claro? Então, se o fêmur está se mexendo, quem está se mexendo agora é um segmento convexo. Nós estamos agora, passamos da segunda lei, ou seja, de um segmento côncavo, para um segmento agora convexo. Portanto, quem quiser ganhar flexão, se você tem um paciente que não consegue dobrar os joelhos e você quer fazer um exercício em cadeia cinética fechada, lembre-se que agora você tem que fazer um deslizamento em relação a um segmento convexo agora. Portanto, se você quer fazer esse movimento, o fêmur está indo para frente. Se o segmento ósseo está indo para trás, o deslizamento num segmento ósseo convexo tem que ir para onde? Para frente. Então, se você tiver um paciente e que você quer ganhar a flexão do joelho e quer fazer um exercício em cadeia cinética aberta, fechada, desse jeito que a gente está fazendo aqui, com o segmento distal fixo no chão, você vai ter que primeiro empurrar o fêmur para frente, para depois ganhar um movimento de flexão cujo segmento está se deslocando posteriormente. Isso todos os terapeutas têm que saber. Se vocês lembrarem disso, em qualquer segmento do corpo, seja ele côncavo, seja ele convexo, 3 coisas vão acontecer. Primeiro, o paciente não vai sentir dor, o desconforto vai ser bem menor. Segundo, você vai ganhar amplitude de movimento muito facilmente desses pacientes que têm bloqueios articulares. E terceiro, você vai realizar uma coisa que é muito importante, que a gente vai chamar de centralização articular. A centralização articular é o objetivo de todo terapeuta que trabalha com o movimento. Por quê? Porque se a minha articulação não está funcionando corretamente, é porque ela perdeu o centro da articulação, ele perdeu o centro fisiológico do movimento. E a função nossa, como terapeutas, e que nós sabemos os trilhos que estão nos movimentos, nós sabemos se os segmentos ósseos são côncavos ou convexos, nós podemos então colocar novamente essas articulações nos trilhos e fazer com que o paciente então volte à sua fisiologia normal. Façam isso, treinem nos seus pacientes e podem me mandar mensagens, escreve aí, façam seus comentários e me deem o feedback. E eu tenho absoluta certeza que vocês vão mudar completamente os resultados dos seus tratamentos, tá bem? No próximo vídeo a gente se encontra de novo. Forte abraço para vocês, pessoal.